Lembram que eu falei aí um dia que eu ia fazer um episódio sobre os meus textos e meus poemas? Pois é, esse dia chegou. Eu avisei, hein? Não tive nenhuma resposta negativa quanto a isso, então resolvi produzir mesmo, ó. Depois não reclamo. Aliás, eu já até fiz um episódio assim, né? Que é o episódio 23, também chamado de capítulo 23, é por isso que eu sei de cor. Lá eu leio 2 poemas e 2 textos, se eu bem me lembro. Mas o de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar também do meu processo de criação, tanto na época, né, que eu fiz esses textos, e como tem sido meu processo de criação hoje em dia. Na verdade, assim, o processo em si não mudou tanto. Ele tem funcionado um pouco melhor, mas ele não mudou tanto assim. Mudou graças ao curso de letras que eu fiz, graças a podcasts que eu ouvi sobre literatura e também de autores falando, graças a um monte de coisas aí. E adiantando também, no final do mês vai ter um episódio especial de Halloween, hein? E eu vou fazer questão de lançar no dia 31, que é pra ser Halloween mesmo. Então fiquem espertos aí que vai ter episódio novo no seu feed. E antes de começar o episódio, claro, os recadinhos de sempre. O Notívago faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, que reúne vários podcasts underground, mas que tem bastante qualidade, além de ter uma variedade imensa. Acesse o Instagram lá, que é @podcastersunidos, escolhe algum que te interessa e manda bala, com certeza algum vai te interessar. E agora o Notívago pode ser apadrinhado ou amadrinhado por vocês ouvintes, usando aí a plataforma Padrim. A gente está recebendo doações de 5, 10 ou 15 reais. É só acessar padrim.com.br/Notívago Comum ou clicar no link, que é esse mesmo que eu falei aqui, né? Que eu vou deixar na descrição do episódio. E se você não puder ou não quiser contribuir com dinheiro, né? Uma outra forma de ajudar o podcast é recomendando. Pega esse episódio aqui ou o seu episódio favorito, Notívago, não sei, e recomenda para algum amigo, alguma amiga. Isso ajuda demais também, é sério, isso ajuda demais. E aqui o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas do Notívago. E agora nós temos 4 padrinhos e madrinhas, que são Ana Carolina, Anderson Luiz, Esther Dias e Milren Matar. Galera, valeu demais aí por essas contribuições, isso ajuda muito mesmo. E lembrando que esse dinheiro é usado exclusivamente para o crescimento do podcast. Eu já consegui comprar, por exemplo, os microfones de lapela que vão me ajudar a gravar fora de casa, além de eu poder literalmente emprestar para algum convidado aí que esteja aqui em BH, né? Claro, caso essa pessoa não tenha microfone. Então, de verdade, galera, valeu mesmo. Muito obrigado. E bom, agora sim, fiquem com o episódio. Saudações! Foi-me dado o nome Pedro e aqui vos apresento a vida de um notívago comum. Primeiramente, só enquanto eu tava escrevendo a pauta desse episódio que eu percebi que esse aqui é o episódio 50. Vocês têm noção do que são 50 episódios? Olhando aqui a minha playlist, sim, eu tenho uma playlist aqui no Windows Media Player. Windows Media Player. O Notívago já tem mais de 15 horas de conteúdo. 15 horas! Ou seja, para você que por um acaso da vida tá começando a ouvir o Notívago hoje, nesse episódio aqui, você já tem aí mais de 15 horas para consumir esse podcast porque eu acho tão maravilhoso. É claro, eu que fiz, né? Então eu acho maravilhoso. Mas sério, são 15 horas aí, na verdade mais de 15 horas de um conteúdo bem diverso e feito com bastante carinho. E por ser apenas áudio, você pode ir me escutando aí enquanto faz alguma atividade doméstica, tipo lavar louça, arrumar a casa. Arrumar a casa, eu não sei se todo mundo conhece esse termo, é literalmente limpar a casa, varrer, passar um pano, tirar poeira, etc. Ou até mesmo enquanto você tá no ônibus, no carro, na rua, enfim. E pra você que já acompanha o Notívago, tá na hora de revisitar alguns episódios antigos, hein? Minha recomendação pra você aí são exatamente 2. A primeira é ir lá ouvir o episódio 23, que eu acabei de falar, né? Que tem relação meio que direta com esse aqui, porque eu falo de textos e afins.
E a segunda recomendação é ir ouvir os episódios com meu pai, que são os episódios 9, Lobo Solitário, e o outro eu já não lembro o número, mas chama Quaresma Sobrenatural. É lá pra casa dos 20. Aliás, já tá passando a hora de trazer meu pai de novo, né? Mas, bom, aguardem, vai ter de novo. E uma última coisa antes de iniciar mesmo o podcast, já tô enrolando demais, né? 50 episódios, galera. Valeu, valeu mesmo. Tipo, caralho, isso é muito. Muito obrigado aí a vocês que me escutam já há algum tempo, né? Obrigado mesmo. E saibam que, tipo assim, é por causa dessa audiência de vocês, essa web audiência, por causa dos seus feedbacks, das suas dicas e recomendações, que eu ainda tô aqui. É por esse apoio aí, muitas vezes silencioso também, mas muitas vezes comentado, que eu continuei aqui com vontade de produzir mais e mais conteúdo nesse formato de podcast que eu tanto gosto. Então, de verdade, muito obrigado. E obrigado a você também, recém-ouvinte. Seja muito bem-vindo aí a esse podcast maluco, mas que é feito sempre com bastante carinho. Eu conto contigo também daqui pra frente. Sim, é isso mesmo. Korekara yoroshiku onegaishimasu. Pegaram o gancho? É, a primeira história tem a ver com japonês. Essa minha última fala aí foi em japonês. Que significa literalmente conto contigo daqui pra frente. E essa história é baseada em animes com uma temática romântica e colegial. E em visual novels, que são uns jogos parecidos com simulador de encontro, também com essa temática romântica, colegial, enfim. Fiquem aí com uma parte da história Pontos de Vista. Enquanto eu descia aquela colina perto de minha casa, senti um vento leve soprar as minhas costas. Era um dia quente de primavera e todo e qualquer vento era muito bem-vindo para abrandar o calor. Havia uma fragrância floral. Você deve pensar, mas é óbvio que você sentiu o cheiro de flores, era primavera afinal. E eu concordaria com você em outro cenário. Mas esse não era um perfume comum. Ainda era dia, mas o cheiro que senti era de dama da noite. Dama da noite durante o dia, veja bem. Tanto para descobrir a fonte misteriosa quanto para sentir o vento em meu rosto, virei-me. 180 graus friamente calculados apesar do calor. E lá eu a avistei. No topo da colina, com suas madeixas curtas e negras balançando ao vento, havia uma pequena moça. Usava um vestido azul claro, longo. Era morena, magra. Não aparentava ter mais do que 15 anos. Só então eu me dei conta de que eu estava parado no meio do caminho já há bons 5 minutos. E só então eu percebi que ela havia descido a colina e estava parada à minha frente, abrindo a boca na intenção de começar uma conversa. Ah, não, pensei. Oi? Ah, não. Moço? Ah, desculpe, eu fiquei enfeitiçado momentaneamente e não me dei conta de que você estava falando comigo. Devo parecer muito amistoso e muito simpático para ela ter continuado ali esperando que eu respondesse. Eu estava olhando para ela e respondendo por telepatia. Aparentemente eu não estava no auge dos meus poderes. Isso para não dizer que eu me esqueci de responder. Olá, finalmente respondi. Ela esboçou um sorriso simpático, provavelmente de alívio por não ter conversado com algum maluco ou algum estrangeiro. Eu me mudei para cá recentemente e ainda não conheço muito bem a área. Você pode me dizer como chego à faculdade? Mas você tem 15 anos, o que você vai fazer lá? Posso sim, na verdade eu posso até mesmo te acompanhar. Eu também estou indo para lá. E também esbocei um sorriso que julgava ser simpático bastante. O sorriso dela se alargou um pouco mais. Sim, isso é importante para a história. Puxa, muito obrigada. Seria uma merda chegar atrasada logo no primeiro dia. Primeiro dia? Mas... Deixei minhas palavras morrerem, já que nem o nome dela eu sabia, né? Sim, pareço muito nova, né? Eu ouço bastante isso. E me olhou com um jeito brincalhão, mas com uma pontinha de acidez. Bom, não quis ser rude, desculpe. Tudo bem, estou só brincando. Vamos? Ah, sim, claro. Nos colocamos a andar e seguimos para a faculdade. Eu estava morrendo de vontade de perguntar muitas coisas. O nome dela, por que cheirava a dama da noite, onde escondia a fonte da juventude e esse tipo de coisa.
mas minha experiência dizia que era melhor esperar a outra pessoa iniciar a conversa. Assim eu poderia dar e receber informações na medida certa, sem ser rude ou inconveniente. E aparentemente eu já havia sido ambos. Maldito seja eu do passado. Após alguns minutos caminhando, ela tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Você estuda lá? Sim, eu estou estudando lá. E lá é legal? Eu ouço falar bem nesses sites que falam de faculdades, mas é sempre melhor ouvir de alguém que eu sei que está estudando lá. Bom, sim. Nossa, que convincente. Aposto que você estuda teatro. Enrubesci. Em parte por sequer sabermos os nomes um do outro. Em parte por eu realmente estudar teatro, apesar da minha timidez. Em parte por ela já ter me zoado. Percebendo meu desconforto, ela rapidamente corrigiu. Caramba, você estuda teatro mesmo? Puxa, me desculpa, eu tava só brincando. Não pensei que fosse acertar. Então esbocei meu sorriso mais malandro e dei uma piscadela. Depois dessa pequena atuação, acha que a faculdade é boa? Ela riu com vontade. Parece que lá é legal sim, obrigada por me responder de uma maneira tão prática. E riu mais uma vez. Era uma risada gostosa, sincera. Mal sabia ela que a atuação mesmo era parte do sorriso maroto. Precisei reunir toda a coragem que eu tinha. Notando o momento de descontração, resolvi continuar a conversa. Então, moça que se mudou para cá recentemente, qual o seu nome? Moça que se mudou para cá recentemente? Eu sou idiota? Meu nome é Larissa, muito prazer. E o seu, moço que pode até mesmo me acompanhar? Meu Deus, ela é idiota também. O meu é Cássio, igualmente. Continuamos andando, passando por algumas lojas, uma padaria e uma confeitaria. Eu gostaria de trazê-la aqui algum dia. Essa confeitaria é muito boa. Gostaria? Puta merda. Eu pensei alto? Em alto e bom som, disse ela, já iniciando uma risada. Você é bom ator mesmo, hein? Fingindo ser do tipo tímido e distraído. Ih, ela achou que eu tava atuando? Sério? Bom, eu me esforço. Dei uma risada leve para esconder o embaraço. Mas sabe, você parece legal. Podemos mesmo vir aqui algum dia. Não conheço muita gente aqui, afinal. Ah, claro, vai ser um prazer. Enfim, chegamos à faculdade. Todo esse encontro durou apenas 20 minutos, que me pareceram boas 2 horas. Senti que ficamos próximos de uma maneira muito estranha, que contradiz a lógica. 20 minutos e já estávamos falando de marcar o encontro? 20 minutos? Parecia filme de comédia romântica. Mostrei a ela onde ficava a reitoria, a biblioteca principal e as salas dos computadores reservados aos alunos. Pensando bem, o que você vai estudar? Você quer me levar a uma confeitaria e nem ao menos sabe o que eu estudo? Disse Larissa num tom propositalmente afetado. Enrubesci mais uma vez. Ela obviamente estava gostando de me provocar. Resolvi devolver a provocação. Eu diria algo na área de química ou medicina. Talvez você queira aprimorar sua loção da juventude aí. Ah, merda, acho que fui rude, usei o tom errado. Esbocei um sorriso para mostrar que também estava brincando, mas saiu amarelo. Estraguei tudo. Assim que terminei de falar, ela franziu o senho e me encarou por alguns segundos eternos. Seu olhar penetrante despertou minha vontade de sair correndo. Então ela se virou e foi embora. Fiquei ali, parado no corredor, surpreso com minha própria estupidez. Virei-me e comecei a andar, quando senti uma mão em minhas costas. Quase um tapa. É física, bobão. Quando me virei, só pude ver Larissa se afastando rapidamente. Não entendi se ela tinha ficado brava de verdade ou se estava brincando comigo novamente. E ali no chão, a poucos centímetros do meu pé, estava um pequeno papel, Larissa, e um número de telefone. E logo abaixo do número estava um rosto humano mostrando a língua. Pô, parabéns por ter desenhado um rosto com tantos detalhes em questão de segundos. Peguei-me sorrindo de maneira boba. Afinal, como iríamos nos encontrar de novo sem trocarmos alguma forma de contato, não é? Acho que sou lerdo mesmo. Virei-me novamente e segui meu caminho. Aquele foi um ótimo dia primaveril, perfumado pelas damas da noite e temperado com um encontro inusitado.
E aí, o que acharam? Meio clichê, né? Eu sei. E te falar que eu também senti falta de ter uma diferença nas vozes, né? Uma voz pro personagem masculino e outra pra feminina. Quer dizer, né? Uma voz pro Cássio e uma voz pra Larissa. Acontece, quem sabe eu não consigo uma produção aí mais pra frente, igual a do Matchcast. Aliás, escutem lá o Matchcast. A história é bem legal, a produção tá fodona. Vou deixar o link na descrição aí. É Matt de Matheus, tá? É M-A-T-T Cast. Mas falando sobre essa história, como eu já disse aí, eu me baseei em animes colegiais e visual novels, com esse tema romântico, esse tema meio colegial. Na verdade não foi tão colegial, né? Foi mais de faculdade, um pouco mais maduro do que colegial. Colegial geralmente é ensino médio, ensino fundamental, enfim. E foi levemente baseado em fatos reais. Os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes, mas foi meio que baseado em fatos reais. Então esse foi meio que o processo de criação desse texto. Usando essa narrativa que já é meio comum para animes, apliquei uma história aí que aconteceu comigo, de certa forma. Criei um cenário aí que combinasse mais com a história e com os personagens ali e fui encaixando as falas no meio. Eu gostei do resultado, mas é aquilo, né? É uma história bem clichê. Bem clichê. Apesar de eu achar que ela ficou fofinha e bem escrita, modéstia à parte, não tem como dizer que não ficou clichê, mas eu gosto dela justamente por ter conseguido criar esse cenário aí levemente idílico. E lendo de novo eu realmente estava achando bem fofinho. E claro, outra coisa que me ajudou a escrever essa história foram meus hábitos noturnos aí. Eu escrevi na época em que eu tava trabalhando na padaria, então tipo assim, eu não tinha tempo nenhum durante o dia. E também não tinha nem vontade de escrever durante o dia, porque eu tava quebrado, simplesmente quebrado. E aí à noite, quando eu chegava, na verdade eu chegava de tarde, no final da tarde assim, aí eu dava uma descansada e à noite eu já metia bronca nos papéis. Mesmo que eu descansasse um pouquinho aí, tipo umas 2, 3 horas, minha cabeça ia meio que fervilhando um tanto, e eu ia colocando no papel aos poucos aí. Só que na época, o único método que eu conhecia era ir escrevendo tudo de uma vez. Tipo assim, eu pensei no primeiro capítulo. Ao invés de escrever um rascunho ou escrever uns tópicos, tipo, pra desenvolver a história e desenvolver a ideia mesmo depois, eu já ia escrevendo a versão final, por assim dizer. E isso é algo que eu aprendi a não fazer mais. Hoje em dia, eu provavelmente essa história eu escreveria bem diferente. Aliás, tá aí, hein? Vou reescrever essa primeira parte do jeito que eu faço hoje em dia. E ver se realmente vai ficar tão diferente quanto eu tô achando. Enfim, foi mal, galera. Tô olhando aí o tempo de gravação e já tá no limite aqui. Fiquem aí agora com um pequeno poema, que aliás, olhando bem, tem até um pouco a ver com o fato de eu ser notívago. Apesar de ter um pouco de depressão, enfim, eu vou ler aqui e o poema se chama Rotina. Rotina. Todo dia quente é prelúdio de noite chuvosa. Isso queima minha mente, deixando-a muito nervosa. Ficar longe de quem amamos é simplesmente uma tortura, porque sabemos como estamos, nos enlouquecendo com fervura. E quando chegamos perto, naquela noite chuvosa, cuidamos com muito esmero dessa pessoa carinhosa. Então o dia amanhece e novamente ela se vai. A mente, de novo, enlouquece e o corpo, sem forças, cai. Dramático, né? Eu sei, não é dos poemas mais felizes e românticos do mundo. Mas ele tem um quê aí de romântico, mas eu acabei puxando muito mais pro drama, né? Muito mais pro drama. Reflexos aí de uma época que eu não era muito feliz. Acontece com todo mundo, né? Imagino. Mas bom, então esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido aí, ou no mínimo que não tenham achado ruim, né? Porque eu sempre fico em dúvida sobre esse tipo de episódio quando eu falo dos meus textos ou quando eu simplesmente leio esses textos. Mas eu gosto de fazer isso de vez em quando porque, tipo assim, é uma forma de recordar algumas das minhas identidades e de reavivar as minhas memórias. Sim, eu fiz isso mesmo.
trocadilho infame, sim. Vai lá escutar o podcast Identidades. O que você tá esperando? Recentemente ele terminou a primeira temporada aí, que tá incrível. Inclusive, João, um abração aí, cara. Tô ansioso pela segunda temporada, espero que volte maravilhoso. Na verdade, espero um caramba, né? Eu sei que vai voltar maravilhoso. E vai lá escutar o podcast Memórias também, que inclusive vocês ouvintes, têm a chance de participar. Manda mensagem pro Luiz lá no Instagram de Memórias. Ele tá com o projeto, atualmente no podcast, né? Ele tá com o projeto Fotografias. E como é que funciona? A pessoa escolhe uma foto, grava um áudio contando a história dessa foto e depois envia pro Memórias. Aí o Luiz vai lá, edita tudo direitinho, sonoriza muito bem, inclusive. Mas enfim, vá lá no Memórias que ele explica melhor. Foi mal pelo trabalho extra aí, Luiz. Abração também, cara. E uma última coisa antes de terminar esse episódio, que você já deve até estar se acostumando com isso, mas eu também faço edição de áudio e de podcasts. Se você tá precisando aí de um editor para podcast que você vai começar, ou tá precisando de um áudio editado aí para fins pessoais mesmo, sei lá, para faculdade, não sei, me chama. Pode mandar mensagem no Instagram do Notívago, que é o @notivagocomum. Pode mandar e-mail pro notivagocomum@gmail.com. Pode mandar mensagem no meu Instagram pessoal, que é o @oldpedrohfds. A gente combina um preço bacana aí. E claro, se você também tem algum feedback, quer comentar alguma coisa, quer falar sobre esse episódio aqui, quer falar sobre outro episódio, manda mensagem lá pro Instagram do Notívago, ou pro e-mail mesmo, que são esses que eu acabei de falar aí, né? @notivagocomum e notivagocomum@gmail.com. Mas bom, então é isso. Agradeço-lhes por terem dispostos de seus tempos para escutar este episódio até este fim, e até o próximo encontro noturno.